Adurne TV, Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professores, estudantes, entidades e movimentos que atuam na defesa de uma alimentação de qualidade como um direito de todos, realizaram no último dia 27, nas capitais e municípios do interior de todo o país, um banquetaço, com a realização de banquetes públicos distribuídos à população, preparados com alimentos caseiros, em defesa do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Banquetaço é um evento que está acontecendo hoje em mais de 40 cidades do país, do Brasil. E esse banquetaço ele tem o objetivo de a gente pedir que o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele não seja extinto. Uma das primeiras medidas do novo governo foi no dia 2 de janeiro, implementar a medida provisória 870, que extingue esse canal de participação da população na elaboração de políticas de segurança alimentar e nutricional. Então a gente pede com esse banquetaço que o CONSEA fique, porque o CONSEA foi muito importante em várias conquistas que a gente tem hoje para ter uma alimentação em quantidade suficiente e de qualidade na nossa mesa, como por exemplo, militar contra o uso de agrotóxicos. Nesse último ano, a gente já teve aprovado mais de 80 novos agrotóxicos no nosso país. Então isso é muito sério e precisa ter alguém para defender os nossos interesses junto ao governo, e o CONSEA fazia isso. Um dos primeiros atos oficiais de Jair Bolsonaro como novo presidente da República editou a medida provisória 870 de 2019, que retirou do CONSEA a atribuição de propor ao governo federal as diretrizes e prioridades da política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A extinção do Conselho é algo muito grave, né? Nós temos ali um espaço, assim como as ouvidorias, as conferências, os fóruns, um espaço que foi conquistado. A gente precisa dizer que essa conquista ela tem que ser permanente, ela não pode se acabar, ela não pode se extinguir, né? Então, a nossa fala nesse momento é de tentar resgatar, né, esse nosso retrocesso, que foi a extinção desse conselho, em cima de uma pauta que é importantíssima, de um dos direitos mais básicos, né, dos direitos humanos, que é a alimentação. Nós estamos vivendo num tempo em que, como nunca antes na história, o alimento foi tão envenenado, o que a gente compra não é o alimento, mas a falsificação que a gente encontra no supermercado, que envenena e mata. A minha geração não vai ser tão impactada, mas eu me preocupo sim com a geração dos meus filhos, dos meus netos, dos de vocês, de toda a nossa sociedade, gastar tanto dinheiro com um alimento que é envenenado. Então a defesa da soberania alimentar e da dignidade alimentar, que é do alimento saudável, do alimento orgânico, é uma coisa, a luta mais sem precedente do planeta hoje em dia. No Rio Grande do Norte, o banquetaço aconteceu na Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária, em Natal, localizada no cruzamento das avenidas Jaguarari e Capitão Mor Gouveia. Contou com a participação do Adurne Sindicato e diversas outras instituições. A segurança alimentar é algo fundamental na sociedade, no dia a dia da sociedade. Então, nós como uma associação de luta, não poderíamos deixar a sociedade sem esse apoio nosso da Associação dos Professores, do Sindicato dos Professores da UFRN. Nesse momento, nós temos vários produtos aqui que estão sendo expostos, né, para a gente fazer esse protesto contra essa medida, que foi uma das primeiras medidas do governo atual, de extinguir o CONSEA, né, que é o Conselho de Segurança Alimentar. Segundo os organizadores, as políticas públicas originadas do CONSEA e das organizações participantes conseguiram retirar o Brasil do mapa da fome da ONU em 2014. E o banquetaço é uma forma de mobilização social para exigir que a comida continue sendo direito de todos e que a participação da sociedade na tomada de decisões seja garantida. Inicialmente é bom que a gente entenda e faça uma cronologia dos pequenos avanços que tivemos nos últimos anos em relação à segurança alimentar, ao acesso à alimentação, que era uma questão muito precária no Brasil até os anos 2000, 99. Então a gente teve mais acesso ao alimento, ainda que não um alimento de muita qualidade. E quem participou com um papel fundamental nesse processo foi o CONSEA e outros ambientes democráticos para a discussão de políticas públicas relacionadas à alimentação, à segurança alimentar. E assim, a extinção de um conselho como o CONSEA demonstra que o papel democrático em relação à alimentação, o acesso às discussões, ele está sendo colocado em segundo plano pela atual gestão do governo federal. E isso é grave
E, assim, paralelo a isso, a gente observa uma crescente homologação de agrotóxicos e, assim, fica parecendo que se atende muito mais os interesses das grandes indústrias do que o interesse da população. Porque a gente tem o Brasil voltando para o mapa da fome, a gente tem uma população com risco alimentar novamente, com desnutrição, com insegurança alimentar. E, além disso, a população que tem acesso a alimentos, especialmente a mais pobre, tem acesso a alimento hoje de menor qualidade e mais contaminado. Então, a gente cria uma lógica onde o papel do Estado ele é diminuto e você dá acesso a comida de qualidade a quem pode pagar mais. E é contra isso que lutamos, porque o acesso ao alimento ele tem que ser universal e isso é assegurado pelo direito humano à alimentação adequada. Adurne TV, Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.